Aleluia, glória a Deus, queridos. Que bênção, que tempo precioso. Estava aqui meditando em cada uma das canções e realmente o amor de Deus é algo incomensurável, profundo. Espero que aí na sua casa você já esteja sendo ministrado por Deus e também esteja ministrando a Ele através, da sua reverência, através da sua postura, enfim. Que cada momento nesta manhã, durante este culto, você esteja totalmente conectado com o Senhor. Amém. Bom, mais uma vez, eu quero dizer aí um bom dia, graça e paz, a todos vocês. Também quero dar as boas-vindas novamente para você que está conectado conosco. Hoje nós estamos aqui transmitindo nosso culto ao vivo pelo YouTube, Facebook, também nós estamos aqui pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos, maravilha tê-los aqui conectados nesta manhã. Bom, quero compartilhar com vocês um tema que nesta manhã, diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo, durante essa semana o Senhor foi ministrando forte, foi ministrando ao meu coração, e eu tenho certeza que da forma como eu fui muito ministrado, muito impactado com a palavra que Deus foi colocando ao meu coração, eu tenho certeza que você também será. O tema desta manhã é como tirar proveito das adversidades. Qual é o tema? Como tirar o proveito das adversidades. Como tirar proveito das lutas, como tirar proveito das dificuldades, como tirar proveito dessa crise em que nós estamos praticamente, num contexto mundial, passando, inseridos. Enfim, na Bíblia, nós encontramos vários homens e mulheres de Deus que souberam tirar proveitos das adversidades, das lutas, das crises. No entanto, nesta manhã, hoje, eu quero falar apenas de dois homens, um do Velho e o outro do Novo Testamento. Eu vou já dar o nome deles. Quero falar um pouquinho sobre Moisés e também quero compartilhar um pouquinho com vocês nesta manhã sobre o apóstolo Paulo. Eu quero começar lendo um texto-chave que está em Êxodo, capítulo 14, versículo 9. Nós estamos num contexto aqui, onde o povo de Israel, ele sai da terra do Egito em liberdade, e eles acabaram de sair, e aí há um arrependimento no coração de Faraó, e Faraó então prepara os carros e cavalos e começam a perseguir o povo de Israel, porque ele havia se arrependido de ter deixado o povo ir da terra do Egito. E a partir do versículo 9, segue esse contexto que eu compartilhei ainda há pouco, dizendo o seguinte, leia comigo, Êxodo 14, 9. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piaorote, em frente a Baal-Zefon. Enquanto o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, foi por falta de sepulturas no Egito que nos tirastes de lá para morrermos neste deserto? O que fizeste conosco tirando do Egito? Por acaso não foi isso que dissemos no Egito, deixa-nos servir os egípcios? Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Olha só a resposta de Moisés. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, acalmai-vos e vedes o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Versículo 15. Agora eles, diante da travessia do Mar Vermelho, continua dizendo, então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Ordena os israelitas que marchem, e tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o para que os israelitas
passem pelo meio do mar em terra seca. E endurecerei o coração dos egípcios, e entrarão atrás deles, e sereis glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar por meio de Faraó com seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. E a coluna de nuvem também retirou-se diante deles e ficou atrás. E colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. E assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca, e as águas se dividiram. E os israelitas passaram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram com um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram, entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros de Faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a nuvem de fogo desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldades. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles e contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e cavaleiro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar. E assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram a encobrir os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que havia entrado no mar atrás deles, e não restou nenhum deles sequer. A partir deste contexto da história de Moisés e a travessia do povo de Israel aqui no Mar Vermelho, eu quero falar um pouquinho sobre como tirar proveito das adversidades. E eu começo fazendo uma pergunta: você já se encontrou num beco sem saída? Eu já. Parece que as coisas à frente, atrás, dos lados estavam tudo te oprimindo. Ou de repente você está passando por um problema o qual nunca descobriu uma solução. Eu já tive esse tipo de situação também. E Moisés, ele passou por isso. Ele estava num beco sem saída. Moisés estava passando por um problema, o qual ali, ele aparentemente, humanamente, ele não sabia, ele não conseguia descobrir uma solução. E quando o povo de Israel estava fugindo de Faraó, quando Moisés estava com o seu povo fugindo de Faraó, eles passaram por isso, eles se encontraram ali num beco sem saída. E de repente, você vê ali, ele se viu cercado, dos lados montanhas altas, à frente estava o Mar Vermelho e atrás o poderoso exército de Faraó. E neste texto que nós lemos, ou melhor, neste contexto que nós lemos, nós encontramos aqui algumas atitudes importantes. Repita isso comigo: atitudes importantes que Moisés ele tomou. Foram atitudes, queridos, que fez toda a diferença para ele e para o povo de Israel naquele momento. Atitudes que os levaram a sair daquela enrascada, daquele beco sem saída, daquela adversidade, daquela luta, daquela crise, daquele momento difícil em que eles estavam enfrentando. Eu quero falar sobre algumas dessas atitudes. E a primeira, se você é um daqueles como eu que ama anotar uma palavra para depois estar meditando nela novamente, para estar ruminando essa palavra, para estar
fazendo com que ela seja viva ainda mais dentro de você. Se você é um daqueles que anota e escreve, escreva aí a primeira atitude que Moisés tomou ante esse beco sem saída. Não dê ouvido às palavras de derrota, mas afirme as promessas de Deus. Esta é a primeira atitude que eu vejo na vida de Moisés. Moisés, ele não deu ouvido às palavras daqueles que estavam à sua volta, e nós vemos isso aqui no versículo 11, que diz assim, olha só: e disseram a Moisés: foi por falta de sepultura no Egito que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? O que fizeste conosco tirando do Egito? Por acaso não foi isso que dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer aqui no deserto. Mas olha só, queridos, Moisés, ele não dá ouvidos a isso, e além disso, ele afirma, ele está convicto nas promessas de que Deus havia dito a ele, que Deus os tiraria do Egito e os levaria à terra prometida. E aí, a partir do versículo 13, Moisés então afirma as promessas que Deus lhe havia dado. Olha o que diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Esta é a primeira atitude de uma pessoa que quer sair de um tempo de adversidade. A primeira atitude que nós precisamos ter, queridos, diante de um tempo de crise, de luta, de dificuldade, como que você consegue extrair proveito do meio de toda essa situação dificultosa que você possa estar vivendo? Não dê ouvido às palavras de derrota. E continue afirmando as promessas de Deus sobre a tua vida. Quando você está numa crise, evite dar ouvido aos murmuradores, aos pessimistas, aqueles que não acreditam nos seus sonhos, aqueles que não têm fé, que não partilham da mesma fé que você, como fez Moisés. Declare a palavra do Senhor e firme-se na fé. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Segunda atitude, para você tirar proveito de um tempo de adversidade, enfrente o problema e não aceite ficar paralisado por ele. Se você está anotando, eu vou repetir: enfrente o problema e não aceite ficar paralisado por ele. Isso está no versículo 15. Olha só o que diz: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos filhos de Israel que marchem. Às vezes, queridos, diante da adversidade, nós ficamos paralisados. A gente fica pedindo a Deus: Senhor, faça isso, faça aquilo, mas nós não temos uma atitude. E por falar em atitude, a fé é uma atitude, a fé é uma ação. Nós precisamos nos mover em direção à fé. E eu vejo aqui o Senhor, quando ouviu a oração de Moisés, Deus disse para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marchem, façam a sua parte. Esta é a segunda atitude, queridos, de uma pessoa que quer, ou que quer extrair, que quer tirar proveito da adversidade. Enfrente o problema, não aceite ficar paralisado por ele. As águas do mar só se abriram depois que o povo começou a marchar. Antes as águas estavam todas paradas, paralisadas, mas no momento em que o povo começou a marchar, as águas se abriram. Sabe, muitas vezes nós esperamos Deus agir para avançarmos. Eu tenho certeza que isso pode ser a realidade de muitas pessoas, mas normalmente Deus age quando nós avançamos. Já parou para pensar nisso? Nós ficamos esperando Deus agir a nosso favor, ficamos ali parados, paralisados. Se Deus não fizer, eu não vou fazer. E não é assim. Normalmente Deus, Ele age quando nós avançamos,
Quando você estiver com problemas, ou em crise, em dificuldades, não fuja, não fique paralisado, haja em direção à vontade de Deus, e você vai ver Deus abrindo os caminhos para você. Terceira atitude na vida de Moisés, para tirar proveito diante de uma adversidade: use os recursos que Deus lhe deu, ainda que pareçam insuficientes. Eu estou repetindo para que você grave: use os recursos que Deus lhe deu, ainda que pareça insuficiente. Isso está no próximo versículo, versículo 16. O Senhor diz assim, olha, para Moisés: e tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar, e o mar abrirá, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. O que Moisés tinha aqui neste momento? Moisés só tinha uma vara na mão, mais nada. E nós vemos ali um espetáculo hollywoodiano, né? Um hollywoodiano mesmo ali acontecendo. Já pensou, queridos, hoje, nos dias atuais, o que aconteceu? Nem Steven Spielberg conseguiria, eu acho que, fazer aquele espetáculo que foi realizado naquele momento. Moisés só tinha uma vara na mão, mas essa vara seria o instrumento de milagres. Jesus alimentou uma multidão a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Não precisou de muita coisa. 5 pães e 2 peixinhos foi o suficiente para alimentar uma multidão. Sempre que você estiver passando por uma adversidade, por uma luta, comece usando aquilo que Deus já lhe deu. Comece usando aquilo que já está ao seu alcance, mesmo que talvez isso lhe pareça pouco. E você vai ver o que Deus vai fazer através desse pouco. Quarta atitude na vida de Moisés, diante da adversidade, e que essa também pode ser minha e sua atitude: tenha confiança no que Deus lhe fala. Tenha confiança no que Deus lhe fala. Olha o que diz o versículo 22. E os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. Deus havia dito a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, coloca a tua vara e ele vai se abrir, e vocês vão passar a pé enxuto. Deus havia falado isso para Moisés. O que precisava acontecer, Moisés, diante dessa adversidade? Ele tinha que ter uma confiança no que Deus havia lhe falado. É claro que não foi fácil para Moisés e o seu povo passar pelo meio do mar. Como nós vemos nesse versículo, as águas de um lado e de outro pareciam uma grande ameaça. Imagina passando as águas de um lado do outro. Aqueles paredões poderiam desabar sobre eles, consumi-los. Eles só precisavam confiar em Deus, que Ele seguraria então as águas para não os destruir. Quinta atitude na vida de Moisés, na nossa vida, para enfrentar as adversidades: não se contente apenas em sair de uma situação difícil, mas busque ver destruído para sempre aquilo que lhe ameaçou. Essa é uma das mais, eu amo essa atitude na vida de Moisés diante dessa situação. Eu vou repetir: não se contente apenas em sair de uma situação difícil. Não se contente apenas em sair de uma adversidade. Não se contente apenas em sair de uma crise, de uma luta, mas busque, creia, espere em Deus até ver destruído para sempre aquilo que vem lhe ameaçando. Aquela adversidade, aquela crise, ela vai passar por você e você vai tirar um grande proveito dela. Isso está no versículo 27 e 28. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
e este retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram, indo de encontro ao mar, e assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Olha só, queridos, a adversidade do povo, a luta do povo, a crise do povo era os exércitos de Faraó. Mas olha o que aconteceu no versículo 28. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que haviam entrado no mar atrás dele, e não restou nem um deles sequer. Todos os inimigos que se levantaram contra ti cairão, nenhum prevalecerá contra você. Aqui, queridos, além de tirar o povo do beco sem saída, pelo poder de Deus, e isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, não é na nossa força, não é na força do nosso braço, é na dependência, no poder de Deus. Além de Deus ter tirado eles daquele beco sem saída, Moisés perseverou até ver o exército do inimigo destruído. Aquilo que vem lhe ameaçando não prevalecerá, não prevalecerá, não vai permanecer, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema profissional, talvez um problema que está envolvendo a sua casa, a sua família, seu casamento, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que aquilo que vem lhe ameaçando não vai prevalecer, não vai permanecer de pé, porém persevere e veja o inimigo ser derrotado. Você quer ver um exemplo? Você talvez não deve apenas sair de uma dívida, mas nunca mais contraí-la outra vez. Você deve buscar não apenas sair de uma situação difícil financeiramente, que talvez você esteja vivendo, mas não entrar nunca mais em outra. E todos os contextos, queridos, nós precisamos lidar com eles desta mesma forma. Dentro deste contexto, olhando para esse contexto, note, as portas que Deus abre para você, é para você. As portas que Deus abre para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças, é para você. Pois se o inimigo tentar passar pelas mesmas portas que Deus abriu para você, ele não vai conseguir. Deus abriu as portas, o Mar Vermelho, para o povo de Israel. O inimigo tentou passar pelas mesmas portas, mas as portas que Deus abriu para você, é para você, e ninguém mais passará por essas portas. Pois para você as portas te levarão à vida, essas portas te levarão à conquista, te levarão à vitória, mas se o inimigo tentar passar por elas, será a morte, será o aniquilamento, será a derrota deles, não vai prevalecer, não vai permanecer. Queridos, por experiência própria, eu costumo dizer que as adversidades, as dificuldades, crises, lutas que enfrentamos em nossas vidas, elas podem resultar em duas coisas. Isso é uma coisa que eu carrego comigo. Primeiro, as lutas podem fazer-nos parar e desanimar, levando-nos a ter pena de nós mesmos, e aí ficamos infrutíferos. Ou, segundo, fazer com que o obstáculo sirva para nós de um degrau para subirmos mais alto. A escolha é tua. E isso, queridos, por experiência própria. Eu vejo que as adversidades, as dificuldades, as lutas, as crises podem fazer isso na vida de uma pessoa. Podem resultar nessas duas coisas. Ou você vai ficar desanimado, com pena de você mesmo, e não vai frutificar, não vai crescer, não vai prosperar. Ou você pode fazer desse obstáculo um trampolim, um degrau para subir mais alto. Ou seja, a maneira como respondemos
em tempos de adversidades, fará toda a diferença nas nossas vidas. E é disso que o apóstolo Paulo fala num texto que nós leremos agora, num livro em que ele escreveu aos irmãos que estavam em Roma, em Romanos 5, do versículo 3 ao 4. Até neste momento nós falamos um pouquinho do contexto da história de Moisés, e eu disse que eu falaria sobre 2 homens hoje. Um era Moisés. Como Moisés tirou proveito das adversidades. E agora eu quero focar um pouquinho na vida de Paulo, no Novo Testamento. E Paulo, ele fala aqui nesse texto, quando ele escreve aos irmãos de Roma, eu falei do versículo 3 e 4, mas na verdade nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Inclusive, este é o segundo homem, quero frisar isso, que tem muito a nos ensinar como tirar proveito das adversidades. Olha o que diz aqui, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta. Tem uma versão que diz que a esperança não confunde, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A tribulação, a luta, a adversidade, a crise, produz perseverança. Você já vê como que o apóstolo Paulo começa ensinando sobre como tirar proveito do meio das adversidades. Tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Perseverança é a atitude de continuar. Perseverança é a atitude de persistir, de prosseguir. Muitas vezes, Deus permite que haja tribulações em nossas vidas a fim de nos ensinar a sermos perseverantes. Sim, queridos, Deus permite que eu e você passemos por tribulações com um propósito, o propósito de você continuar sendo perseverante. Não estou dizendo que devemos amar o sofrimento, não estou dizendo que devemos permanecer ali sofrendo naquela situação. O que eu estou dizendo é, se alegrar no sofrimento é se alegrar no que ele gera, no que ele produz. É isso que eu estou dizendo. Você não precisa sair por aí buscando motivos para sofrer, mas quando o sofrimento vier, quando a adversidade vier, quando a crise vier, quando a situação difícil vier, é uma oportunidade de sermos transformados. Pois como o próprio apóstolo Paulo diz no livro de 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea, olha o que ele diz, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ah, que maravilha! Em outras palavras, toda tribulação e adversidade, crise e luta que nós passamos, Deus pode tirar proveito, você pode tirar proveito de tudo isso, crescer. E aqui Paulo está dizendo que na tribulação, a primeira coisa que acontece é perseverança. Você se torna uma pessoa que persiste, que não desiste. Você continua, você não para, ou seja, no momento que estamos passando por lutas, há algo sendo gerado em nós, quando nós passamos por tempos difíceis, e é nessa verdade
que podemos nos apegar quando esses dias chegarem. Você não passa por luta, por crise, por situações desnecessárias. Se elas estão aí na sua vida e você está passando, é porque Deus está usando essa situação para que você tire proveito dela. Eu lembro-me de uma experiência que eu tive durante alguns anos atrás. O Senhor começou a me ajudar a ver coisas dentro de mim que não eram muito agradáveis. Dores, mágoas, sentimentos ruins dentro de mim, lugares em meu coração que precisavam ser transformados. O Senhor começou a me mostrar, trazer luz, lugares escuros do meu coração que precisavam chegar à luz. E foi o início de um processo muito doloroso. Eu queria fugir, claro. Acredito que, como a maioria de nós, quando a adversidade chega, a crise chega, as lutas vêm, a tendência nossa é querer fugir. E eu falava para Deus que eu não iria conseguir enfrentar aquela situação. Aquilo que Deus estava me ajudando a ser transformado dentro de mim, eu dizia: Senhor, eu não vou conseguir. Neste período, Deus, houve um salmo que foi um rema para a minha vida. Salmo 144, versículo 1, que diz: bendito Senhor, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Enquanto o Senhor me ajudava a colocar essas coisas que estavam fora de ordem no lugar dentro de mim, eu me sentia assim cansado de lutar, sabe? Parecia que até o meu corpo doía. Eu me vi como se eu estivesse em um campo, como em um arco e flecha tentando acertar o alvo sem conseguir. Por isso que eu disse que esse texto, ele foi muito rema na minha vida naquela ocasião. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Eu sabia que era Deus me treinando naquela ocasião. Eu sabia que Deus estava usando aquela situação para me treinar. Mas não foi fácil enfrentar aquela situação, não foi fácil entender aquela situação. Como eu disse, eu me via como se eu estivesse nesse campo de treinamento, sabe, com esse arco, com essa flecha nas minhas mãos, tentando acertar os alvos, e eu não conseguia. Eu não conseguia atingir o propósito. Eu tentava, queridos, e os meus braços doíam ao puxar a flecha. Claro, eu estou falando de uma forma figurativa aqui, mas ali eu sentia o Senhor me treinando. Ali eu sentia o Senhor trabalhando dentro de mim, moldando a minha vida, trazendo à luz aquilo que precisava vir à luz, aquilo que estava escuro dentro de mim. Era como que se Ele me falasse: vamos lá, Rosivaldo, mais uma vez, continue treinando. E eu respondia: mas Senhor, eu estou cansado, minhas mãos não aguentam mais. Quantas vezes, queridos, no meio da adversidade, da crise, nós temos esse tipo de atitude. Estamos passando por aquela situação difícil e Deus está dizendo: eu estou com você, continue, persevere. A tribulação está trazendo perseverança. E a gente diz assim: não, Senhor. Mas uma coisa tão linda é que Deus nunca desiste. Deus não desiste de nós, e Ele, com muito amor, vinha novamente até mim naquela situação e dizia: eu estou treinando suas mãos para a batalha, eu sou a sua rocha, continue, você vai conseguir. E novamente estava eu lá, chorava, enquanto vinha essa imagem à minha mente: ah, Senhor, está doendo. Mas eu sabia, queridos, que eu precisava enfrentar o sofrimento. Veja que
o apóstolo Paulo ele tem uma das mesmas atitudes que Moisés. Enfrentar a situação de frente, encarar. E eu, naquela ocasião, eu precisava deixar o Senhor me transformar, trazer cura, me moldar. E hoje, queridos, eu sempre me lembro daquele tempo, principalmente quando eu estou passando por situações dolorosas, situações difíceis, quando eu estou diante de problemas, quando eu estou diante de adversidades e eu não consigo resolvê-las, quando a saúde não vai muito bem, ou até mesmo diante de tempos que o mundo inteiro está vivendo, como por exemplo essa pandemia em que nós estamos enfrentando, crise ao redor, preocupações. Nesses momentos, queridos, sabe o que eu faço? Eu procuro ser forte diante de Deus, diante de tudo isso. Claro que nós não podemos confundir a nossa força em Deus com a nossa autossuficiência. Muitas vezes nós queremos ser tão fortes, mas no fundo nós estamos sendo autossuficientes, achando que nós podemos conquistar ou fazer as coisas por nossas próprias forças. Não, nós precisamos crer, confiar na força de Deus, na total dependência de Deus. Você conhece talvez alguém, quero lhe perguntar isso, você conhece alguém que começa as coisas e não termina? Conhece? Você mesmo? Pois é, eu também já comecei algumas coisas na minha vida no passado, começava e não terminava. Isso, queridos, é um obstáculo que precisa ser vencido dentro das nossas vidas. Pessoas assim, elas tendem a ter dificuldades de relacionamentos permanentes, e eu estou falando de perseverança. A tribulação, ela produz perseverança. Muitas vezes Deus está usando uma situação para mudar um contexto da sua vida, a qual você começa uma coisa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina. De repente, Deus prepara uma tribulação, uma situação, uma adversidade, para que você termine essa situação, para que você termine com o que você começou. Porque enquanto eu não passasse por aquele período de transformação dentro de mim, eu sabia que eu não poderia vencer. E uma das coisas que eu não conseguia era isso, permanecer naquilo que eu começava. E dificilmente, queridos, pessoas assim têm sucesso. Dificilmente as pessoas assim conseguem conquistar alguma coisa. Uma vez, alguém já disse que os homens de sucesso são aqueles que permanecem tentando quando os outros desistiram. Quando os outros desistiram. Homens, mulheres, jovens de sucesso são aqueles que permanecem tentando quando os outros desistem. Você quer ter sucesso? Permaneça. Continue tentando. Me veio aqui a lembrança agora da Coca-Cola. Coca-Cola é um produto hoje, um dos refrigerantes praticamente mais consumidos mundialmente falando. A história da Coca-Cola é muito simples. Um homem, ele criou a fórmula da Coca-Cola, pensou ali, fez um xarope para tosse, mas deu errado. E ele disse com seus próprios lábios, depois de ter feito essa fórmula, isso não serve para nada. E ele tinha um amigo, e o amigo perguntou se ele venderia aquela fórmula para ele. Quem iria, imagine, quem iria comprar um xarope que não serve para nada? Quem? Ele simplesmente, a história é muito simples, como eu disse, comprou aquele xarope por uma mixaria. O comprador, sabe o que ele fez? Adicionou água com gás ao xarope. E hoje é o refrigerante mais vendido no mundo. No mundo. É o que eu disse ainda há pouco, queridos. O homem, a mulher, o jovem de sucesso são aqueles que permanecem tentando enquanto os outros desistiram.
Este homem tentou algo diferente, incluiu ali uma água com gás. Não preciso mais dizer o resultado do que aconteceu. De quantas coisas você já desistiu por causa de algumas dificuldades? Dificuldades que você já enfrentou, dificuldades que talvez você está enfrentando. De quantas coisas você já desistiu? Existem sonhos, projetos que você já abandonou? E se abandonou, por que foi? Por que abandonou? Eu quero te dizer nesta manhã que se você reassumir esses sonhos, e você pode reassumi-los, você pode tomar de volta, e não desistir deles, e ser perseverante, você vai ter sucesso se insistir. Ser perseverante é você dar ouvidos à voz de Deus, é você dar ouvido ao que Deus diz e não aquilo que o mundo diz. Você quer ver um exemplo? Às vezes você é pressionado a baixar o seu padrão de vida para ser igual aos seus amigos do mundo. Nós vemos isso no meio de uma geração hoje, principalmente de adolescentes e jovens, aonde os jovens e os adolescentes, eles são pressionados pela mídia, pressionados pelos amigos, pressionados pelos colégios, pelas universidades, pelas faculdades. Não ensino um contexto de ensino, mas pelo padrão de pessoas e de convivência, de relacionamento. E muitas vezes essa geração, ela é pressionada a baixar o seu padrão para ser igual aos seus amigos do mundo. Mas o que você faz? Você se rende às dificuldades ou você insiste em obedecer a palavra, a voz de Deus? Aqui está a diferença. Assim como o apóstolo Paulo, se você olhar o apóstolo Tiago também, ele diz que a perseverança produz experiência. Nós falamos até agora que a tribulação traz perseverança. Agora nós estamos indo para um outro patamar, que essa perseverança vai trazer experiência. E o texto de Tiago 1,12, eu quero ler com vocês, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Suportar o quê? Adversidade, tribulações, lutas, crises. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Existe uma outra versão que diz que feliz é o homem que persevera a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém gosta de ser chamado de criança, principalmente se você já cresceu um pouquinho, já é um adolescente, já é um jovem, um homem adulto. A propósito, como é que nós medimos a maturidade de uma pessoa? Pela experiência de vida que ela tem. E o apóstolo Paulo, Tiago, está dizendo que a perseverança traz a experiência. Experiência. Nós somos cheios, eu vou até acrescentar uma palavra aqui, nós somos crentes, cristãos cheios de teorias ou de coisas maravilhosas para testemunhar? Que tipo de coisas, que tipo de experiências nós temos? E uma das coisas que eu vejo hoje, principalmente numa geração de adolescentes, de jovens, queridos, não estou me referindo apenas a essa classe, esse nível de pessoas, mas também aos adultos. Por que que nós vemos hoje, queridos, uma geração de crentes teóricos, que não conseguem testemunhar coisas lindas, porque não tiveram experiências. E por que não tiveram experiências? Porque não foram perseverantes. E por que não foram perseverantes? Porque ainda não passaram por adversidades, por lutas, por situações difíceis. E por que não passam por situações difíceis? Porque nós somos uma geração fast food que queremos tudo de imediato. O sofrer, o passar por dificuldade, às vezes por necessidades, faz parte, queridos, de uma vida, de um relacionamento diário.
pessoal, familiar, você cresce nas adversidades. O que nós temos que aprender é tirar proveito dessas adversidades, porque essas tribulações, essas adversidades, faz com que você se torne perseverante. Nós vemos hoje uma geração de jovens, queridos, e eu estou batendo nos jovens nesta manhã, que não é muito perseverante, desiste por qualquer coisa, desiste em qualquer momento, desiste de lutar pelos seus sonhos. E aí, por não ser perseverante, é uma geração que não vai ter experiências para contar. E por não ter uma experiências para testemunhar, nós vivemos, queridos, uma geração teórica. Vivemos a teoria. Deus está nesta manhã dizendo que eu e você podemos tirar proveito dessa adversidade e não fugir da adversidade como muitos fazem. Procuram meios para burlar as dificuldades, meios para burlar as situações difíceis. A Bíblia nos diz que quem persevera, está escrito aqui, ganha experiência. Ou seja, você tem experiência naquilo que você é perseverante. Sabe por quê, queridos? Porque uma das coisas que faz alguém ter sucesso na vida é a experiência. O que faz eu e você ter sucesso na vida é a experiência. Seguindo esse texto aqui, a Bíblia diz assim: e a experiência produz esperança. Olha que lindo. Quando alguém tem experiências com Deus, ainda que ela esteja passando por dificuldades, por lutas, por crises e etc., ela torna-se uma pessoa positiva. Esperança. O coração dela está sempre cheio de esperança, pois ela sabe que pela sua experiência, Deus vai agir. Ela tem esperança de que Deus vai agir por causa da experiência que ela teve. Como está no livro de Salmos 23, ela diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Deu para entender? Olha só que contexto lindo. Se a gente for de trás para frente, nós vemos aqui a esperança. Nós vemos que a esperança veio por causa da experiência, por causa da perseverança, por causa da tribulação, das dificuldades. É uma sucessão de conquistas diárias. E mesmo diante, queridos, do maior obstáculo, de situações difíceis, você permanece, continua. Como é difícil lidar com pessoas negativistas, desanimadas, não é verdade? Quando você chega perto de alguém que você conta o seu sonho, chega ali de uma forma tão cheio de esperança, e a pessoa negativista, tudo elas falam: não vai dar certo, eu não consigo, eu não posso. Mas uma pessoa que conhece o Senhor de verdade, é perseverante, tem experiência, e esta pessoa, ela é cheia de esperança, e mesmo diante das situações difíceis, ela diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque ela tem esperança. E essa esperança, queridos, ela só é produzida por um relacionamento pessoal com Deus. E eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo que sempre há um lugar de refúgio em meio aos desertos. Sempre há um lugar de refúgio em meio às adversidades. Você pode tirar proveito de todas as tribulações, de todas as dificuldades, de todas as lutas e crises. Deus pode transformar o deserto em um lugar de refúgio. O Senhor tem poder para mudar qualquer circunstância que está
que você esteja passando, qualquer circunstância que está te trazendo medo ou dor sobre a sua vida. Para muitos, esta situação que estamos enfrentando, para muitos, queridos, nós estamos atualmente vivendo dias de deserto. Para muitos, nós estamos vivendo em dias de adversidades, de lutas, de crises. Claro, nós estamos em tempos de uma pandemia por causa do Covid-19. Muitos de nós, durante esse tempo que estamos enfrentando, se deparou com sentimentos de ansiedade, medo, depressão, de alguma forma ou de outra. Inclusive, domingo passado, eu estive ministrando sobre isso. Nesse tempo, muitos de nós, ao redor do mundo inteiro, estamos como? Estamos em quarentena, vivendo dias de isolamento, de distância social, nesses meses em que nossas vidas foram completamente mudadas, e nós podemos encarar essa estação de muitas formas, porém nós podemos sair delas de duas maneiras. A maneira de você, as formas de você encarar essa estação que estamos vivendo podem ser muitas, mas você pode sair dela de duas maneiras. Primeiro, perseverante ou abalado, cheio de esperança ou abalado. Qual é o nosso papel neste momento? Qual é o nosso papel como cristãos em meio à crise que assola o mundo neste momento? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Eu não estou dizendo que você precisa ser um super-homem, que você precisa ser uma mulher maravilha, para encarar tudo, tem que ser forte em tudo, não. Simplesmente estou dizendo que mesmo diante das dificuldades em geral que estamos enfrentando, eu e você podemos ser uma voz de esperança nesse tempo. Podemos ser uma voz de esperança nesse tempo, mas tudo isso depende de como nós tiramos proveito dessa situação. Uma coisa eu posso te garantir: Deus não desampara os seus filhos. Deus está conosco o tempo todo. Você não está sozinho. Deus tem estado com você a cada passo, um dia de cada vez, sem pressão. Deus quer transformar este tempo, que para muitos pode, ou talvez esteja encarando como um deserto, ou como um tempo de adversidade, de luta, de crise, situações difíceis, de dificuldades. Deus pode transformar tudo isso em um lugar de refúgio para você. Um lugar de refúgio. E este refúgio é os próprios braços do Senhor. Só uma experiência com Ele pode transformar essa situação, aonde você passa a ter intimidade com Ele e desfrutar e tirar proveito do que Deus tem a oferecer. Nossos maiores desafios tendem a se transformar em uma poderosa ministração quando nós nos deixamos ser usados por Deus. As maiores lutas que você possa estar passando, quando você coloca isso aos pés do Senhor, isso pode ser um meio pelo qual Deus pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Para quem consegue superar os desafios no deserto, é possível sempre encontrar um refúgio crucial nele, no Senhor. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas, diante do caos, diante de toda essa situação. Ele é maior que este tempo e isso que está assolando toda a humanidade. Deus é muito maior do que tudo o que está acontecendo. Inegavelmente, nós vamos ver Deus, queridos, nos dar um novo tempo depois de tudo isso. Eu creio que nós vamos ver Deus nos dar este tudo novo, no qual nós iremos olhar para trás, olhar por aquilo que nós estamos passando e tornarmos mais forte,
estaremos mais fortes, nossa fé estará muito maior. Nós teremos aprendido no meio dessa adversidade, no meio dessa luta, no meio dessa situação difícil, a encontrar um refúgio em Deus. Deus está te chamando. Deus está lhe convidando para um encontro com Ele. Aliás, em nenhum momento da história, nós vemos que nos foi dito que seria fácil a jornada, que seria fácil o que nós passamos, mas se nós cremos em Deus, e é isso que Deus está lhe fazendo nesta manhã, um convite a crer nele, Ele irá te fortalecer, nos fortalecer, e sairemos dessas situações muito mais fortes, dessas crises, dessas adversidades muito mais fortes. E eu quero terminar lendo o que escreveu o apóstolo Paulo, este segundo homem que nós compartilhamos hoje, que está em 2 Coríntios 4, do 6 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo disse, simplesmente selando, e eu diria que esse texto, ele por si só já explica tudo, e nos deixa muito claro tudo aquilo que nós ministramos nesta manhã. Versículo 6 de 2 Coríntios 4 diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É o que Ele quer fazer nesta manhã. Ele quer resplandecer dentro do seu coração. Ele quer trazer essa iluminação do conhecimento da glória dEle na face de Jesus. Conhecendo Jesus, você vai conhecer a Deus. Versículo seguinte diz: temos, porém, este tesouro, que é o próprio Senhor, o próprio Deus, em vasos de barros, que somos nós, para que se veja a excelência do poder que provém de Deus, não de nós. Olha o que Paulo diz agora: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Desculpem, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em vós opera a morte, em vocês, de modo que em nós opera a morte, e em vocês a vida. Sejam fortalecidos com essas palavras. E a partir do versículo 13 agora, olha o que ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações da graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que nós, que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deus está te fazendo um convite nesta manhã, a viver isso. Tribulados, dificuldades, sim, todos nós vamos passar, mas Ele está dizendo que essa tribulação, ela não é nada comparado com o que Deus tem garantido para nós.
para nós. Eu gostaria que aonde você estiver agora, se você puder, coloque a sua mão direita no seu coração e eu quero orar com você. Quero orar por você. E gostaria que você fosse alcançado nesta manhã por essa palavra, por essa oração. Senhor, eu oro por cada pessoa que está se expondo a essa ministração e declaro que cada uma seja fortalecida nesses dias, que sejam supridas em todas as suas necessidades e que cada um dos seus sentimentos sejam sarados por Ti. Neste tempo de pandemia, e talvez, Senhor, o forte não seja a pandemia em si, mas outras adversidades que foram causadas por causa dela, ou até mesmo adversidades que já viviam como enfermidades, como situações difíceis economicamente, financeiramente, profissionalmente, antes da pandemia. Mas nesta manhã, eu oro em Teu nome, Jesus, para que o Teu Espírito venha sobre cada vida. Eu oro para que o Espírito, a alma e o corpo de cada pessoa estejam debaixo da sua soberania, da sua autoridade, e venha a cura e se estabeleça sobre cada uma dessas pessoas nesta hora. Que hoje este coração, a qual as mãos está ali representando as tuas mãos, que este coração possa ser tocado, que este coração seja cheio de esperança em Ti, e o seu vigor seja renovado para os dias que virão à frente. Senhor, nós declaramos o Teu cuidado sobre cada vida, sobre cada família nesta manhã, cada pessoa que está conectada conosco. Declaramos o Teu agir sobre a vida delas em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu orei por você. Mas, depois desta oração que eu fiz por você, aonde você aí se pôde, claro, colocou a mão no seu coração, eu gostaria de perguntar se você agora então gostaria de fazer uma oração comigo. Eu quero perguntar a você se você pode fazer uma oração comigo. Pastor, quem é que pode orar com você? Você que ouviu o chamado de Jesus nesta manhã, enquanto eu estava ministrando, você é uma das pessoas que pode fazer essa oração comigo. Se você ouviu a voz de Deus aí no teu coração, no teu interior, chamando você para uma mudança, para não viver mais à mercê das crises, das adversidades, mas gostaria a partir de hoje colocar a sua vida diante de Deus, nas mãos de Deus, e fazer com que a tua vida fosse dirigida por Ele, é você que pode fazer essa oração comigo. E é por isso, talvez você quer ter ou não teve uma experiência com Cristo até o momento, hoje é o teu dia. É só você dizer sim, eu quero fazer essa oração. Quem mais pode orar comigo? Você que talvez se desviou dos caminhos do Senhor. Você que estava na presença de Deus e por algum motivo, e esse motivo pode ter sido a adversidade, pode ter sido a tribulação, a crise, pode ter sido as lutas. E todas elas fizeram com que você desviasse dos caminhos do Senhor. Você também pode fazer essa oração comigo. Ele está aqui te chamando. Ouça o que Ele está te dizendo. E se você estiver ouvindo o seu chamado, volte a Ele nesta manhã. Enfim,
Se você deseja Jesus como seu único Senhor e Salvador, repita comigo em voz alta. Eu gostaria que você fizesse essa oração. Se você quiser fechar os seus olhos, para se desligar aí talvez do seu ambiente, fique à vontade. Mas ore comigo. Eu vou fechar os meus olhos também e diga: Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar. E também creio na sua ressurreição. Por isso te peço perdão pelos meus pecados, e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador, e recebo o Teu Espírito Santo para que, a partir de hoje, eu seja transformado na pessoa que Tu desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, com Teu sangue, e me faz um participante da Tua herança eterna. Em nome de Jesus, eu quebro todo o vínculo que eu tenho com as trevas. Amém e amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e está conectado conosco, aí dentro dos nossos canais existem o telefone, você pode entrar em contato, você pode deixar uma mensagem. Se você recebeu este link através de um amigo, de um líder, você pode falar com ele, porque nós queremos estar orando por você a partir de hoje. Você fez a sua melhor escolha nesta manhã. Há 30 anos, mais ou menos atrás, eu também tomei esta decisão que você está tomando hoje, e foi a melhor da minha vida. Deus possa continuar te abençoando de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que tempo lindo este. Eu estava aqui ministrando e estava vendo aqui em nossa chat várias pessoas interagindo conosco. Ainda temos um período ainda para terminar, alguns minutos para a gente concluir o nosso culto, e você pode ainda deixar aí o seu like, deixar aí os seus comentários neste vídeo. Aliás, se você precisa de uma oração, se você precisa de alguma coisa, naquilo que nós como igreja podemos te ajudar, você também, através do chat, pode deixar aí nos comentários, e nós estaremos então entrando em contato com você, estaremos fazendo com que você também seja conectado conosco de uma forma direta, ok? Eu quero neste momento, antes de nós